O Andreasa mandou no grupo da Band News FM sobre o que eu falo hoje. Uma pergunta retórica, né? Ele já sabia a resposta e a resposta veio da Sheila. Eu acho que tem que ser o discurso do Bolsonaro, né, Andreasa? Não, mas será? Tem outra coisa, não? Na verdade, eu respondi pra ele: e daí? E daí? Quer que eu fale o quê? Quer que eu faça o quê? E aí o Andreasa bem que tentou escapar, né? Mas não conseguiu. Porque, por mais que a gente tente. Como é que é a frase do Corleone, do Michael Corleone? Eu tento sair, mas eles me puxam de volta. O Andreasa tenta sair, mas o presidente puxa ele de volta. Andreasa, bom dia. Bom dia, pessoal. Pois é, então hoje é dia de análise do discurso, né? Quase uma coluna dentro da coluna. Então me dediquei a isso. O presidente começa essa fala dele com o já notável, histórico, e daí? O Jair Bolsonaro é o presidente da República. Obviamente não tem o direito moral de reagir à morte de 500 brasileiros num dia, 5 mil, mais de 5 mil em pouco mais de um mês, como se não fosse com ele, ou como se fosse uma coisa distante. Aliás, ele não tem o direito de reagir com o e daí, como se confrontado com a lembrança, por exemplo, de que no passado votou em Lula. O senhor votou em Lula, Jair Bolsonaro, no passado? E daí? Aí eu entendo esse tipo de reação. O ouvinte votou em Jair Bolsonaro em 2018? E daí? Eu entendo o comportamento reativo diante dessas questões. Aí o e daí cabe. Nesse caso específico, sendo Jair Bolsonaro o presidente da República e governando o Brasil, o e daí é um esculacho com o brasileiro. Aí a segunda parte do discurso é o famoso lamento, né? É uma expressão comum entre nós diante de uma notícia ruim. O presidente, no entanto, com o poder de que dispõe, tendo força para interferir no processo de mitigação da tragédia, não tem, de novo, o direito moral de se referir à morte de 500 brasileiros, quase 500 brasileiros num dia, mais de 5 mil em pouco mais de um mês, como se referisse, sinto muito, à morte de 500 cangurus na Austrália. Eu lamento profundamente que o Zico tenha perdido aquele pênalti em 1986. Eu lamento que, na final do Mundial de Clubes agora de 2019, o centroavante Lincoln tenha perdido no último minuto da prorrogação um gol diante do Alisson, na final contra o Liverpool. Já era, eu não posso fazer nada em relação àquilo, não poderia, tampouco pode o presidente. Não é o caso aqui. Esse distanciamento legitimador de omissão que propõe o Jair Bolsonaro com esse lamento não é aceitável. Ele é o chefe. Ele é o chefe do Ministério da Saúde. Ele é o coordenador último desses esforços, ou deveria ser. Aí a gente chega ao quer que eu faça o quê? Essa é a questão mais difícil. A resposta é fácil, mas é a questão mais difícil. Há uma lista de ações e posturas que eu queria que o presidente tomasse. Mas ele simplesmente não pode. É literatura isso. Bolsonaro é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Tem uma história aí por trás. Tem os limites óbvios e tem o que é, já nessa altura do campeonato, francamente previsível. Numa crise, forjará novas crises. Numa crise, multiplicará novas crises. Numa crise, promoverá expurgos. Numa crise, fabricará novos inimigos. Forjará oposições dentro do próprio governo. Já era assim em tempos de paz. Não nos iludamos. Como pensar que, diante de crise sem precedente, o presidente se comportaria como um pacificador? Então, o desprezo que já havia pelo estudo, pelo conhecimento, pela ciência, tudo isso se agrava, tende a radicalizar. Ante uma crise, o ímpeto para o confronto se intensifica. Quer que eu faça o quê? Nada. Eu não quero que faça nada porque eu sei que nada fará, ou melhor, nada fará diferente do que já vem fazendo. O presidente da República não está lavando as mãos quando diz isso. Ele está simplesmente dizendo que continuará sendo o que é e a tendência a radicalizar. Por fim, eu sou Messias, mas não faço milagre. Essa é a fala bolsonarista por excelência. Falsa humildade, né? Com todas as vênias, um discurso inaceitável para o presidente da República, moralmente inaceitável. Depois de haver mobilizado todos os instrumentos populistas de que dispõe para empurrar o povo às ruas, para disseminar desinformação, para veicular a ideia de gripezinha, para dizer disso em 12 de abril, eu fui lembrar que o pior já tinha passado, que a pandemia já tinha passado, em 12 de abril, empurrando, insisto de novo, as pessoas para a rua. Essa construção, eu sou Messias, mas não faço milagre, é o recurso ginasial de que o presidente lança a mão para limpar
a própria responsabilidade sobre a tragédia que se desenha. O presidente não faz milagre e ninguém espera que ele o faça, nenhum de nós espera, mas não pode o presidente da República apregoar mistificação. O presidente da República não faz milagres, mas pode trabalhar. Andreasa, deixa eu fazer uma correção, deixa eu aproveitar o seu horário aqui para fazer uma correção e já pedi o seu comentário. Eu agora há pouco comparei o ministro da Educação, Abraham Weintraub, com um cão. Eu comparei ele com um chihuahua. O que eu, como cachorreira, já contesto de cara. Eu peço desculpas mesmo aos cães, até porque a comparação não estava correta. Ele, na verdade, é o Pinscher. O Pinscher, que é o cachorrinho pequenininho que parece um Doberman, mas ele não sabe que ele é pequeno, ele acha que ele é um Doberman, então ele late muito. Ele é valente. E só para terminar, Andreas, a minha comparação era que o Weintraub é um Pinscher, mas ele tem certeza que é um Doberman. Só que ele é um Doberman burro, porque o Doberman de verdade, que no caso são os Estados Unidos, não ficam latindo contra a China, não ficam fazendo post contra a Arábia Saudita. O nosso Pinscher fica. Então fica a correção aqui, me desculpem os chihuahuas, o Weintraub tá mais para cachorrinho Pinscher mesmo. Desculpa, Andreasa. Não, eu só queria dizer o seguinte, eu também não tenho nada contra os cangurus da Austrália não, tá? Só uma imagem que eu usei para ilustrar o comentário, por favor. Antes que um crocodilo dandy escreva pra gente. Andreasa, um beijo, até amanhã, meu velho. Um beijo. Deixa eu fazer uma correção rapidinho, pois não. Importante, já que você fez também. Achava que ele ia falar de gado também, porque já que a gente tá nesse ambiente... Todo respeito aqui aos bois Nelores. É o seguinte, na semana passada eu cometi uma imprecisão aqui, um erro, e falando do Centrão, né, eu me referi ao ex-prefeito Gilberto Kassab como condenado num processo relativo ao governo Pitta. E, de fato, embora ele tenha sido condenado em primeira instância, depois em instâncias superiores a condenação caiu, de modo que nesse processo especificamente a que eu fiz referência, o Gilberto Kassab é inocente, não foi condenado. Portanto, é um esclarecimento importante que eu faço aí, pessoal. Um beijo para vocês, até amanhã. Até amanhã, meu velho.